Senhor Jesus, o Senhor está respondendo o pedido que ela fez, que esta alma fez, em casa, no trabalho, desejando a morte. Esta alma disse: se o Senhor existe, me dá uma luz, fala comigo, me mostra o que fazer, porque eu sofro tanto nesta vida. Oh, meu Pai, obrigado. O Senhor ouviu o gemido da alma desta pessoa e falou com ele agora. Por meio da tua palavra, o Senhor chegou nesta alma aflita, carregada de traumas complexos, porque foi abandonado pela própria mãe. Esta pessoa que geme, porque tem tido vícios que o domina. Essa alma tem sido dominada por vícios que ele não quer mais servir, seja o vício que for. Agora, Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, foi o Senhor que marcou o encontro com cada um de nós, por meio destes casos verídicos que provam com sinais incontestáveis da tua ressurreição. O Senhor está vivo. Então agora, Espírito de Deus, energia do Criador, envolva esta alma que já não quer mais ser esta pessoa depressiva, ficar se isolando, se mutilando, se drogando, evitando os seus familiares, conhecidos. Ah, meu amigo, Jesus falou com você. Se você perder a sua vida por mim, se você entregar a sua vida para mim, eu vou transformá-la. Então venha comigo, coloque as suas mãos aqui sobre o altar do templo, que representa Jesus. Coloque as suas mãos, venha. Faça isso aí agora, em casa, no hospital, no presídio, não importa o lugar. Diga para ele: eu entrego a minha alma a ti. Eu quero perder esta vida velha, viciada, doente, suja, pobre, solitária. Eu quero a cura para minha alma, Jesus. Diga: é a minha alma que está sofrendo. E agora, Espírito Santo, o Senhor vem com o seu bálsamo sobre todos que oram comigo, de qualquer lugar do mundo. Receba o toque, meu amigo, o toque do Espírito Santo que arranca essa aflição, essa dor, essa opressão, essa tristeza da sua alma, pois Ele te aceita. Fale com Ele, diga: eu não quero mais, Senhor, fazer as minhas vontades, não quero mais alimentar os meus achismos, inclinações, fraquezas. Eu quero te conhecer. Seja agora envolvido pelo Espírito Santo. Ninguém quer a sua vida, mas Jesus a aceita e perdoa a sua alma. Olhe para este altar, meu amigo, minha amiga, e diga: é para lá que eu vou, pois a minha alma eu entrego a ti. Ó Senhor, feche os seus olhos, respire profundo, e toda dor, toda opressão, todo mal-estar sai da sua alma, sai do seu corpo, sai da sua cabeça. Todo pensamento de suicídio, traição, homicídio, de deixar tudo e fugir. Você que estava prestes a negar a fé, a cair em tentação, receba o livramento. Obrigado, Senhor Jesus, por falar com cada um de nós, por meio da Tua palavra, através do Teu servo. Obrigado. Consagra esta água, que esta pessoa colocou aí o copo com água próxima ao seu rádio receptor, computador, o seu televisor, pois eu a declaro abençoada em o nome do Pai,
Em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Beba, participemos juntos e receba a resposta ao seu pedido. Pode prová-lo, meu amigo. Pode fazer uma prova aí agora, dizendo: meu Deus, se é verdade tudo isso que está escrito na Bíblia Sagrada, que essas pessoas falaram, que o teu servo falou, eu quero ver em mim, eu quero a minha alma, fale, a minha alma lavada no teu sangue, liberta de toda condenação, acusação, opressão. E você recebe paz. Enquanto isso, eu agradeço e peço ao Senhor Espírito Santo por todos os proclamadores do telhado, que eles sejam abençoados para que possam continuar patrocinando este programa. Busque, meu Senhor, pessoas sinceras e gratas pela ação do Teu poder através desta programação para patrocinar este e outros programas. É a minha oração sincera e todos que concordam digam amém. Graças a Deus. Sempre acontecia algo de errado para que o meu salário fosse totalmente focado ao prejuízo, vamos dizer assim. Era um famoso areia movediça, eu não conseguia sair. Meu nome é Rafael, eu sou detailer. Desde pequeno eu sempre tive um sonho, um desejo de ser um empresário, né, de trabalhar por conta própria. Porém, a minha família era de condições, financeiramente falando, condições ruins. Eu sempre via os meus colegas de escola, meus amigos, meus vizinhos, sempre tendo uma vida mais estável, mais avançada, e eu não tinha nada daquilo. Então isso me doía muito, porque eu tinha o desejo até mesmo de parte de alimentação, que eles comiam do melhor e eu não tinha essa condição na época. Os meus pais não têm condições hoje de me dar o melhor, então eu vou fazer por onde, né? Eu vou fazer a minha parte. Eu trabalhava, tinha o meu salário, tinha meus objetivos, só que eu não conseguia atingir os meus objetivos. Sempre acontecia algo de errado para que o meu salário fosse totalmente focado ao prejuízo, vamos dizer assim. Eu lutei para conquistar o meu carro, conquistei, porém vivia sempre dando problema. Quando não era problema, o salário que eu recebia não tinha nem condições de ter o combustível suficiente para o mês. Foi onde que eu recorri aos cheques especial, os limites bancários, achando, até mesmo empréstimo, né? Achando que aquele valor que eu estava emprestando, que eu estava acionando o banco, eu ia conseguir resolver. A princípio eu começava bem, até resolvia. Só que por outro lado, já acontecia algo do outro lado que já pendia para mais dívidas. Então era um famoso areia movediça, eu não conseguia sair. Eu tentava, emprestava de amigo, até mesmo de familiares, porém eu não conseguia sucesso para poder me livrar das dívidas. Vinha desânimo, pensamento de que nunca mais eu ia conseguir sair dessa situação, atribulado, não conseguia ter paz, vamos dizer assim, não conseguia. Todo mundo olhava para mim e via, você não está legal hoje, você está... Eu tô bem, só que por dentro eu não estava bem. Eu conheci a Igreja Universal, foi através da minha mãe. Por várias vezes ela me convidava para ir, porém eu não queria ir, porque eu achava que esse negócio de igreja não vai dar certo, isso daí é só conversa, até chegar um dia que eu não tive escolha, né? Eu falei, eu vou, porém eu fui mais para agradar ela. Quando eu ouvi o pastor falar a respeito do dízimo, eu até questionei, falei, poxa, mas eu não tenho condições nenhuma, minha vida está toda essa situação, eu vou tirar dízimo como? Se eu tirar o dízimo vai faltar para mim, se eu não tenho condições, e como que vai ficar? Só que depois que eu ouvi que realmente colocando Deus em primeiro lugar, através da fidelidade, as portas se abririam. Então a princípio eu fiquei com um pouco de receio, né, de realmente, falei, poxa, eu estou ouvindo para Deus mudar e já está ouvindo falar de dízimo, né, de dinheiro,
Aí foi que eu dei um voto de confiança para mim mesmo, como eu disse, e quis fazer o que era orientado, o que foi orientado, para que a minha vida mudasse. E foi a partir daí, então, que eu decidi a se tornar dizimista fiel. Eu lembro que eu tinha um certo valor no bolso. E ali, a partir daquele momento, eu vi o valor que eu tinha, e naquela mesma hora eu separei meu dízimo e devolvi no altar. E os meus primeiros resultados foi que começou a surgir propostas de trabalho onde os salários eram melhores, as condições eram melhores, e o que eu poderia já começar a sanar as minhas dívidas. Então todas as negociações que eu não estava conseguindo sucesso para me poder resolver aquela situação, Deus abriu as portas e comecei aos poucos pagando tudo. E que eu via o tempo que eu perdi de não me entregar, de não me tornar fiel a Deus antes, né? Tudo que eu ia fazer, das mais simples coisas que eu ia fazer, eu sempre falava com Deus, pedia direção a Deus para que Deus não me deixasse errar. Porque lá atrás eu tomava as atitudes por conta própria. Eu fui tendo a visão de poder montar o meu próprio negócio, fui me aperfeiçoando, né, no ramo que hoje eu atuo. Eu sou detailer, né, no ramo de estética automotiva, né? É um embelezamento de automóveis, né? Então eu aprendi a obedecer à voz de Deus, né? Colocando Deus em primeiro lugar, através da fidelidade, não só o próprio negócio que eu adquiri, mas eu consegui me livrar de todas as dívidas. Hoje eu posso comer o que eu quero, posso viajar para aonde eu quiser. Deus me deu uma esposa abençoada, que hoje nós trabalhamos junto. E não só nesse ramo de estética automotiva, Deus já deu outra direção, que é no ramo de higienização de estofados. Conseguimos a nossa casa própria, né? Hoje temos terras para poder construir, vender, usufruir da maneira que a gente quiser. Mas o principal não é mudar o externo, né? O financeiro, o físico, não. É o interior, porque hoje eu tenho paz. Antes eu não tinha paz. Tenho lutas? Tenho sim. Porém, hoje eu tenho paz porque eu sei que Deus está comigo. Você tem sido rejeitado desde a infância? A sua adolescência foi cheia de limitações, humilhações? E agora, a sua vida adulta, você está sendo explorado, humilhado? Você veste mal, mora mal, come mal? Você é uma pessoa amargurada. A exemplo do Rafael, o passado dele foi assim. Hoje o presente dele é diferente. Hoje ele está realizado, não é porque ele é bem-sucedido profissionalmente, não é porque ele está casado, não é porque ele tem uma família. A felicidade do Rafael, a fonte, a base da sua felicidade é o Espírito Santo, o Espírito do Criador, que o possuiu quando ele, veja, preste atenção, quando ele mesmo traumatizado, humilhado, envergonhado, derrotado, ele tomou a decisão de obedecer à palavra de Deus. Quando o Rafael decidiu buscar o espírito da sabedoria, o espírito do Criador, honrando a Deus em primeiro lugar, então ele passou a respeitar ao Altíssimo, a respeitar-se a si mesmo e aos outros. E aí, meu amigo, ele saiu do inferno que ele estava vivendo. O inferno que hoje você está vivendo é porque você não tem o Espírito Santo, o Espírito do Criador. Porque esse inferno também o Rafael viveu, mas hoje está usufruindo de uma vida de qualidade. Há uma diferença entre antes e depois que ele recebeu o Espírito Santo. Priorize o Espírito de Deus. E não há ninguém que tenha recebido o Espírito de Deus sem antes honrar a Deus em primeiro lugar. Por isso o voto de Betel. O voto de Betel, que em hebraico significa porta do céu, é respeitar, obedecer, confiar em Deus sobre todas as coisas, pessoas e circunstâncias. Então, quando eu faço o voto de honrar a Deus, confiar em Deus sobre todas as coisas, pessoas e circunstâncias, Deus ele me dá, ele me empodera, ele me sela com o seu Espírito, que é o Espírito Santo. O selo de Deus é então colocado nessa pessoa para que o mal não lhe toque e então todos vejam a diferença, vejam a luz de Deus, vejam o poder de Deus, vejam a presença de Deus. Faça o voto de Betel, de respeitar, obedecer e confiar em Deus sobre todas as
coisas, pessoas e circunstâncias. E o que aconteceu com o Rafael vai acontecer com você também. Domingo, nós vamos estar buscando este selo para você que diz: bispo, eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser templo do Espírito Santo. Então, você terá que obedecer às Escrituras Sagradas, porque essa é a condição para que sejamos templo do Espírito Santo. Para alguns, apenas um livro com histórias, fábulas, metáforas. Para outros, o Manual da Vida. Uma obra milenar que resiste ao tempo e às perseguições. Tempestades, guerras, desastres, a incontrolável ação do clima e a mão do homem. Como isso foi possível? 1.189 capítulos distribuídos entre 66 livros, escritos em tempos diferentes. Como 40 autores que viveram em épocas distintas conseguiram traçar uma única linha cronológica. Com uma sola inspiração. Eso es lo lindo de este libro. Que yo puedo escribir un libro y tener mi inspiración, pero aquí fueron escritos por diferentes autores, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, y todos tienen una misma encauce. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo. Nossa equipe desbrava o deserto da Judéia em Israel. Um gigante misterioso. O silêncio das montanhas prevalece. O deserto imponente se estende pela margem oeste do chamado Mar Morto. Na verdade, um lago de água salgada, 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo do mundo e onde aconteceu a maior descoberta arqueológica e bíblica da história 74 anos atrás. À procura pelos rastros dos surpreendentes manuscritos do Mar Morto, os textos da Bíblia mais antigos já encontrados nos leva a este cenário. É impressionante a imensidão do deserto, a beleza do deserto. E a gente imaginar que tantos anos depois, quase 4.000 anos depois, o que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi fizeram, que era pastorear ovelhas, até hoje o povo do deserto faz a mesma coisa. Olha só, está ali um pastor de ovelhas, um beduíno. Então, essa tradição, esse meio de vida dos tempos bíblicos permanece e existe até hoje aqui na terra de Israel. Uma imagem com enorme significado que nos remete a um dia histórico. Nesse mesmo deserto, um jovem beduíno, assim como esse, encontrou os trechos bíblicos de mais de 2.000 anos. É incrível porque a gente está refazendo o caminho, o mesmo caminho que esses homens fizeram há mais de 2.000 anos para esconder os pergaminhos do Mar Morto nas cavernas aqui no deserto da Judéia. A gente está muito perto da caverna número 1, onde 74 anos atrás foram encontrados pela primeira vez esses manuscritos tão importantes que marcaram a história da humanidade. Vamos que a gente está bem perto, vamos lá.
Eli Shukron, arqueólogo da Autoridade de Antiguidades de Israel, um dos especialistas mais renomados do mundo, nos acompanha e nos ajuda a recontar essa história. So this is the cave number 1. This is the cave number 1. Caverna número 1. Você precisa pular para entrar nela. Think about Pense nos beduínos que estavam aqui em 1947. Eles vieram de lá. As cabras e ovelhas, todas por aqui. E nada por aqui, só deserto. Depois de andar, eles sentiram falta de cabras. Então eles saíram procurando por elas. E aí o garoto beduíno, Muhammad al-Dib, resolveu pegar uma pedra e lançar ali dentro da caverna para tentar atrair de volta a cabra. Quando ele jogou a pedra lá no alto, ele ouviu o barulho de um vaso de cerâmica quebrando. Ficou intrigado para saber o que era. Escalou, entrou na caverna e aí fez a grande descoberta do século XX. Encontrou ali dentro os manuscritos do Mar Morto, a maior relíquia bíblica da história. Neste domingo, estudaremos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras e todas as catástrofes através dos milênios. E permanece intacto em seu conteúdo, inspirando, transformando e salvando os que creem, com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé e revelando o que está por vir. Vamos aprender mais uma profecia das Escrituras Sagradas. Às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo e mantenha-se em espírito de oração. Meu nome é Magda, eu tenho 29 anos. Aos 12 anos, eu comecei a sentir uma carência muito grande pela minha mãe. Eu tenho pai e mãe, mas a carência era pela minha mãe. Devido a ela trabalhar muito, ela não tinha tempo. E eu sempre acusava muito ela. Tudo que ela queria que eu fizesse, eu não via nela. Ela falava que eu tinha que ser uma boa filha. Mas como eu ia ser uma boa filha se ela não era uma boa mãe? E eu sempre foquei muito nisso. A ponto de eu não respeitar ninguém. Nem vó, nem irmã, nem mãe, ninguém. E devido eu ter essa carência, eu comecei a me tornar muito ciumenta. Então eu comecei a ser autoritária igual a minha mãe. Aí aos 17 anos a minha mãe foi embora de casa. Então dali os namoradinhos que eu tinha não era mais namorado, se tornava marido. Eu namorava, daqui a pouco eu tava morando junto. Aí devido às minhas crises de ciúme, ser doente, porque eu ligava assim o dia inteiro. Era uma loucura. Muita balada. Álcool, nossa, eu bebia de segunda a segunda. Jogo, celular, era viciada. Fora que eu era agressiva. Então, não era nem eles que me agrediam, era eu que agredia. E aí eu, com meu autoritarismo, comecei a trair, a devolver na mesma moeda, que é o que o mundo joga você a fazer. Dali eu comecei a ser infeliz, porque ali o vazio dentro de mim começou a crescer. Porque eu procurava tentar melhorar e não sabia como melhorar. Até que eu conheci meu marido. E aí, como eu bebia muito, e ele também, no meio do caminho eu decidi que eu queria engravidar. Até que a minha filha nasceu. A minha mãe chegou a uma situação dela dizer que eu era uma péssima mãe e que ela ia chamar o conselho tutelar pra mim. Dali eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada mesmo comigo. Porque por mais que eu não bebesse, mas eu tinha muitos problemas com ele, de querer mandar nele, das agressões. E ele era tranquilo, e devido a ele ver isso em mim, ele começou a ficar agressivo também. Até que eu vi a mudança na minha irmã, a minha irmã mais nova. O marido dela começou a vir às palestras, e ela começou a vir com ele, e eu vi o casamento deles serem transformado. Então, devido a eu ver aquilo, eu falei, não, eu quero pra mim. Ali comecei a frequentar as palestras na Igreja Universal. Aí eu comecei a até fazia fogueira santa, jejum de Daniel, eu fazia, mas eu não colocava toda a força.
Até que eu participei de um jejum de Daniel e eu pedia muito em prol do meu marido, eu queria a mudança dele, porque ele chegou a falar pra mim que ou era o meu Deus ou ele. E ali eu nem imaginava voltar atrás do que eu era. E aquela mudança só servindo a Deus, então eu não queria. E aí eu falei pra ele, então eu escolho meu Deus. Parei de focar nele, eu comecei a olhar pra mim. Porque ali eu já estava consciente do que era o Espírito Santo, mas eu ainda não tinha o Espírito Santo. E ali eu comecei a buscar, a perguntar, até que eu fiz um propósito. Eu fiz uma fogueira santa e eu falei para Deus, Senhor, é tudo por tudo. E ali eu coloquei toda a minha força, eu orava de madrugada, eu jejuava mais, eu perguntei para Deus, Deus, o Senhor quer o que mais de mim? Para que eu possa ter o seu Espírito, que é algo tão grandioso, as pessoas falam que é algo tão maravilhoso, e eu quero isso dentro de mim, porque eu já tinha as mudanças físicas, a ponto das pessoas olhar para mim e falar, nossa, Magda, o que aconteceu com você? Mas ainda faltava o Espírito Santo. E ali começou a minha batalha. Aí eu participei da Fogueira Santa, e ali eu comecei a perguntar para Deus. Naquele envelope eu coloquei a minha vida. E a minha vida não foi o dinheiro físico, que eu nem lembro quanto eu coloquei. Mas eu coloquei a Magda. Eu pedi para Deus, tira o orgulho de mim, tira essa soberba, tira esse autoritarismo. Eu não quero ser assim. Eu falei para Deus. E eu lembro que foi maravilhoso. Nossa. E ali Deus, ele realmente, ele tirou tudo que eu não queria, ele tirou. A ponto de eu nem perceber que eu não era mais aquilo. E quando eu recebi o Espírito Santo, Deus falou pra mim. Ele foi muito claro. Ele falou que ele já era comigo. Que só faltava eu ser com ele. Não tem preço ter o Espírito Santo. Porque ele muda a vida da gente. Ele muda a alma. E as pessoas podem falar o que quiser de você, mas ele não deixa. Não te machuca mais. Daquele dia pra cá mudou tudo. Porque a gente começa a olhar o mundo de outro jeito. A gente olha as pessoas de outro jeito. Dentro de mim, tudo que acontece na minha vida, no meu decorrer do dia, se torna em Deus. Eu quero falar do amor dele. Aquela alegria, eu tenho vontade que todas as pessoas do mundo sintam aquela alegria. Porque não tem preço. A Magda hoje, ela tem amor pelas pessoas. Pelos filhos, eu sou muito atenciosa hoje. Carinhosa. Com meu marido, eu sou outra esposa, né, na verdade. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu faço tudo com muito amor. Desde a casa, aos bichos, às crianças, às pessoas da minha família. A minha mãe, que eu tinha uma mágoa. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa dela. E quando eu descobri e eu me libertei disso, nossa, foi grandioso. Foi como se aquele mal tivesse saído e o amor tivesse entrado em prol disso. Não tem mais sinal daquela Magda nervosa, agressiva, que tudo era briga e pancadaria, porque pra mim eu ia pra cima, não tinha conversa. Não era do jeito que se enquadrava pra mim, eu partia pra cima. E quando eu percebi que eu já não era mais daquele jeito, porque as coisas de Deus é assim, você nem percebe. Quando você vai ver, já não faz mais. Porque ele tira, ele é tão perfeito que ele vai lá e tira e você não percebe. E o Espírito Santo representa para mim tudo, porque ele transforma a alma, o interior da pessoa. Ele muda tudo. A existência e a ação do mal no mundo levam muitas pessoas a se perguntarem se Deus realmente existe. O livro do Apocalipse nos mostra a origem do mal, mas também mostra que a saída está em Deus e que não é possível desfrutar da proteção dele vivendo longe de seus caminhos.
existe um livro no qual estão escritos os nomes daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador e obedecem à sua palavra. O livro da vida. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É sobre o livro da vida do Cordeiro que falaremos neste domingo. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Foi o Espírito Santo que colocou em você esse desejo de aprender mais sobre o livro do Apocalipse, as profecias que antecedem a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja e o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, que é a grande tribulação que Deus quer livrar você. E através de você há outros da grande tribulação. Mas para isso é necessário que você busque o Espírito Santo e conheça as profecias. Domingo agora, ao pôr do sol, estaremos estudando sobre o livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Será uma noite memorável. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu, que dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigo, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais por um pesar.
viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Por que tal graça recusar? Se Jesus é quem faz pintar a escuridão. Levanta, venha Ele dar chance pra te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais com o pesar da escuridão.